Sejam bem-vindos. A partir de agora, nesse dia 30 de janeiro de 2023, estamos entrando na sua casa, na sua empresa, né? Para a gente bater um papo no CipaCast, #CipaCast. Sou o Paulo Júnior, da PJ Treinamentos, e o programa de hoje é o CipaCast, um podcast que bate papo com profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Muito prazer estar aqui. Lembrando que, se você ainda, depois desse programa, com o Kleber Cândido, da Sesla, se você assistiu esse programa, gostou, tem mais 2 programas da nossa temporada. Tem do dia 23, que foi com o Carlos Serrano, e do dia 16 foi com o Josemar Quirino. Tem 5 programas da série, então muita coisa boa vai rolar para cá. Você tá aí? Segue nós aqui, ó, nas redes sociais, no Instagram do PJ Show, ok? E tem também o nosso YouTube, ó. O YouTube, que você possa estar seguindo a gente, e com certeza vai ter muito bate-papo, muita coisa bacana, muito conteúdo de valor. E a aula de hoje, não vou chamar nenhum programa, é uma aula de hoje. Você já imaginou você, como profissional da área de segurança, saindo da caixa? Fazendo a coisa diferente? Agregando valor? Reduzindo perda de tempo? Hoje, o Kleber vai te dar uma aula disso, tá? Mas antes de a gente começar a falar com o Kleber, eu queria agradecer ao pessoal que está com a gente aqui, ó. Azevedo, da TST Online, tá? Ciclope Airplan, Henrique, da Marf Luvas, On Safety, Machado Assessoria. Que mais? O pessoal da Sesla, daqui a pouquinho o Kleber vai falar um pouquinho da Sesla, EHS Assessoria e Consultoria de Olambra, Solusolda, Grupo Querino e Instituto Querino. Ok? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa CipaCast. E o meu convidado é das antigas. É das antigas. É verdade. É das antigas, né? Tempo de Campo do Texas, Work Security, Kleber Cândido. E aí, Paulo? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estava um pouco afastado aí das câmeras, assim, propriamente dizendo, né, de treinamento, etc. Então, às vezes até o pessoal, cadê o Kleber, né? Onde é que está o Kleber, né? Mas a gente sempre esteve ligado com a área de HNS, com a área de segurança, sempre esteve conectado com esse público, que é, inclusive, o propósito da nossa solução hoje, né? Sim. E aqui estamos para esse bate-papo. Obrigado aí pela oportunidade, a todos aí, enfim, Carlos, que passou por aqui, o Querino, enfim, todo o grupo, obrigado pela oportunidade. Que isso, é um prazer imenso, é o que eu falo no início. A gente está aqui mais para aprender do que para passar conteúdo. E você é aquele cara que realmente pensou numa tecnologia para poder somar. Por quê? Kleber, por que na década de 90, quando eu comecei em Tec Segurança, você não fundou a Sesla? eu vou te dizer simplesmente o motivo. Não tínhamos tecnologia suficiente para isso, né? Se até hoje nós sofremos com as tecnologias ou a falta de tecnologia, né? Imagina na década de 90. Imagina nós quando pensamos e começamos a lidar com isso em 2009. Né? Loucura. Éramos malucos, literalmente. Não, com certeza. Estávamos fora da caixa. Muito bacana. Mas, se essa é a finalidade, né? Trazer ao nosso público, ao seu público, o público que nos assiste, de pensar diferente. Muito bom. De pensar fora da caixa. De ter, de sair da zona de conforto. De sair dessa linha de raciocínio de que se a gente faz segurança há 20 anos assim, vamos continuar fazendo assim. Não. Tudo está mudando. O trabalhador da indústria está mudando, a indústria está mudando, tudo está girando em torno de tecnologia, de novos conceitos, de novas formas de abordagem. Então, não tem outro jeito. Ou nós nos moldamos a isso, ou nós estamos fora do mercado, né? Não sei se é só porque você é mais novo que eu, acredito. Mas a questão é... Tínhamos como status, quando éramos formados em técnico de segurança do trabalho, receber um capacete branco, ok? E nesse capacete branco vinha com uma prancheta de madeira. Hoje, se eu entregar uma prancheta na mão de muitos, aí eles não sabem nem o que é. Né? Muitas vezes é exatamente isso, né? E muito além, né, de transformar, né, de entregar um device na mão de um trabalhador e substituir a prancheta por um tablet,
ou seja, um processo de digitalização, muito além disso, tem o conteúdo e o dado, que é o maior valor. Então, hoje, o que nós entregamos, Paulo, para os clientes, não é digitalização. Quem está pensando em entregar digitalização hoje, já está atrasado. Sim. Eu ouvi há um tempo atrás de um CEO do iFood, que ele dizia assim, eu sempre uso isso nas minhas palestras, né? Que ele inclusive veio da Suzano, celulose. E ele dizia assim, caramba, o iFood estava na hora certa, no lugar certo, quando veio a pandemia, né? Eu disse, não, cara. A gente está há mais de 10 anos antes da pandemia entregando solução de comida, etc., de delivery. O iFood não estava pronto para a pandemia. A pandemia aconteceu. Então, o Cesla é a mesma coisa. Nós não viemos e crescemos muito durante a pandemia, claro, claro, mas estávamos prontos antes. Ou seja, pensamos nessas soluções antes. E hoje, não entrega digitalização, entrega dado polido, dado de qualidade. Esse é o maior valor que a gente pode entregar para a indústria. Por que o nome Cesla e não solução? Porque, na verdade, o Cesla ele é oriundo das iniciais dos fundadores. Né? E foi daí que nasceu a palavra. Foi uma mistura. Uma junção. Exato. E aí, muitas vezes, até eu recebo invite para reuniões, para apresentação, associando a Tesla. Né? Porque a empresa americana do Elon Musk que faz os carros, né, se chama Tesla. Né? E eu quero dizer, foi por conta da Tesla que você criou a Cesla? Não, absolutamente. Foi por conta das iniciais das pessoas que compõem o quadro societário. Muito bacana. Pessoal que está em casa, olha, é muito bacana que você curta esse vídeo. É muito bacana que você compartilhe nos grupos de WhatsApp, porque o seu envolvimento, a sua participação faz que o próprio YouTube entenda que isso daqui entregue valor para o pessoal que está assistindo. Né? E aqui, ó, o YouTube do PJ Show, então compartilhe, curte, segue a gente, com certeza muita coisa bacana a gente vai ter de informação aqui. A ideia aqui, quando eu chamei os meus amigos, o Kleber é um, e o Serrano foi outro, o Querino foi outro, a Bárbara foi outro, e todos os meus convidados, né? A ideia é poder plantar uma sementinha de diferente. E o Kleber, trazendo esse bate-papo, é trazer que as pessoas entendam que a tecnologia, junto com a área de segurança, ela, na somatória, traz prevenção. É isso. Vamos pensar numa coisa, Kleber, vamos brincar de fazer de conta aqui num cenário. Como hoje eu posso estar utilizando a tecnologia para soluções de prevenção de acidentes? Eu sei que você trouxe alguns recursos aqui dentro, eu queria que você pudesse mostrar para o pessoal, né? Antes de mais nada, a própria FISP nos mostrou isso, né, esse ano, né, os movimentos de pessoas que se dedicam a desenvolver soluções. É só você analisar que você era um profissional de área de segurança e hoje você está aqui num podcast. Se a gente fosse falar, por que você não fez um podcast há 10 anos atrás? Porque ninguém falava disso, não se pensava nisso. Isso era de um ambiente de gravadora, de um ambiente fechado, não existia essa liberdade. Então, se você que está em casa, que se propõe a ingressar na área de safety, na área de segurança do trabalho, e ingressa nesse ambiente com a mentalidade daqueles que lá estão e que praticam segurança há 20 anos da mesma forma, você está fadado ao insucesso. Então, tem que pensar diferente. Né? E essas soluções, como você mesmo disse, elas vão muito além de digitalização. Não tem nada mais valioso do que a gente entregar o dado. E o dado, Paulo, é o que traz o que a gente entende lá dentro da higiene do trabalho, que é antecipação de risco. Nós trabalhamos para antecipar risco, para mitigar possibilidade de acidentes ou perdas, né? Etc. Então, as ferramentas do Cesla nasceram a partir daí. As ferramentas nasceram de dores operacionais. Foi aí que nasceu o Cesla. Qual que eram as dores operacionais? Excesso de papel. Né? Veja um exemplo de um cliente, o nosso maior player esse mês de dezembro, que é de permissão de trabalho. O nosso maior player Brasil. Foram 26 mil permissões de trabalho, ok? No mês emitidas. Só em papel, a gente está falando de um universo de mais de 150 mil folhas, considerando que 4 ou 5 folhas por permissão, que foi otimizado. Então, não é só uma pegada ESG, uma pegada de sustentabilidade. Se amanhã eu falo assim, Paulo,
me dá aí eu tenho uma ação trabalhista ali do seu José, eu preciso aí da permissão de trabalho dele de 2 anos atrás. Tá. Onde é que está? Vai naquele arquivo morto buscar. Vai encontrar ela. Mas fala assim, precisa até o final da tarde que o jurídico está pedindo. Né? Então tem uma série de benefícios que as ferramentas digitais trazem. Mas o principal é eu olhar para a ferramenta e olhar para um dado que a ferramenta me dá e falar, caramba, eu consegui prevenir esse acidente, eu consegui garantir a segurança desse trabalhador. Né? Eu digo isso muito nas minhas palestras. A gente sai de casa para quê? Todo dia a gente sai de casa para quê, Paulo? Para vender mão de obra. A gente sai de casa para vender trabalho. A gente não sai de casa para vender dedo, vender olho, vender audição. Perfeito? Sim. Então, quando a gente sai para vender trabalho, a premissa é voltar para casa ao final do dia. E essas soluções, a finalidade delas é, naquele momento em que o ser humano falha, ela te ajuda a controlar ou mitigar o risco. Basicamente é isso. Essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Deixa eu trazer o nosso lema para o pessoal que está em casa. Somos todos anjos de uma asa só. Só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Esse é o nosso lema desse podcast. Unindo energia, unindo força, unindo parceiros. Então, trazendo esse conteúdo de valor para você que está em casa também. Tá, pessoal? Deixa eu agradecer o pessoal que tá aqui deixando os seus comentários. Deixa muito comentário, muitas perguntas. No decorrer do programa a gente vai estar respondendo vocês aqui nos nossos comentários, ok? O Kleber está online, depois respondendo os comentários, tá? Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, o pessoal lá da nossa produção, coloca aqui o Instagram do PJ Show, tá? Para a gente poder seguir o PJ Show lá no Instagram, com bastante conteúdo também, ok? Lembrando que aqui a gente está com os nossos... Aqui, aqui. Assim, aí, no cantinho da tela aqui, a gente tem os nossos patrocinadores girando aqui. Gratidão a todo mundo, obrigado por estar aqui. E aqui na tela, os nossos patrocinadores que estão nos apoiando a viajar com os mochileiros da prevenção. E a equipe... para trazer toda essa tecnologia, toda essa diferença. Né? A equipe é pequenininha, né? Parece que trabalha online, né? Só 1, 2, né? Essa é a principal, acho que foi o principal desafio para mim. Então você imagina eu que sempre fui da área de emergência, mais propriamente do que propriamente da área de ocupacional, né? Desde a minha jornada como instrutor nos Estados Unidos, trabalhando na área de emergência por mais... enfim, de 20 anos nessa área, e de repente eu resolvo não, né? Eu disse, eu vou mudar de área. E quando eu digo mudar de área, não é que eu deixei a área de segurança, e que eu resolvi transformar todo meu conhecimento, minha habilidade em ferramentas, em soluções tecnológicas. Então você imagina alguém que não conheça de código lidar com jovens que codificam, né? Então a maior dificuldade nossa, e que hoje ela é muito bem... é pegar esses jovens e levá-los ao ambiente industrial. A entender uma operação e dizer, olha, tá vendo? Quando o cara tem que dar 4 cliques aqui nesse celular em vez de 1, só que ele está com uma roupa de solda, um mangote de raspa, uma perneira de raspa, uma máscara de solda, num sol de 30 graus, e ele está perdendo tempo. E esse tempo não é só o tempo que conta, mas é o desconforto desse cara porque a sua solução é lenta, ou não funciona, ou não aparece um nome. Então, esse é o maior desafio. Hoje, nosso time ele tem mais de 50 pessoas. Que legal. Né? E o mais legal, né? Hoje, durante o dia, nós tínhamos 2 pessoas no escritório. Né? Hoje, na sexta-feira, no nosso escritório, tinha 2 pessoas, na sexta-feira. O pessoal, hoje a tecnologia traz até esse benefício, né? Esse é o benefício, né? As pessoas conseguem trabalhar com remotamente. Resultado, né? Com resultado. E existem métricas para isso, né? E a pandemia acelerou tudo isso. Aliás, a pandemia acelerou, dentro da área de segurança, acho que uns 20 anos em 2. Acelerou. Você imagina que a gente assinava um contrato e levava 2 anos para assinar um contrato. Hoje você assina um contrato lá numa plataforma digital, em meia hora todo mundo já assinou. Sim. Você imagina que a gente tinha limitações com tudo, com entregas, com documentos do governo que não podia ser digital, assinatura eletrônica. Meu Deus, assinatura eletrônica. Acabou. Acabou. Isso foi resolvido em 2 anos. Por quê? Porque a necessidade é que fez. Eu sempre falava isso nos meus treinamentos de emergência, né? Por que o Japão é o país que mais entende de terremoto no mundo? Porque lá é o lugar que mais tem terremoto no mundo. Então a gente aprende a lidar com as situações. Sim. Não é? A gente tem as melhores polícias para combate em comunidades do mundo ou na floresta amazônica. Por quê? Porque a gente tem uma floresta amazônica.
Né? Como é que eu vou falar de floresta amazônica para um cara que é de um outro lugar? Então, naturalmente, nós temos que nos moldar ao o que acontece. Né? E hoje a gente lida muito com isso. Por exemplo, reconhecimento de íris. Né? Nós estamos trabalhando em reconhecimento de íris, porque nós entendemos que pandemia não foi a última. Verdade. E que a gente pode ter mais. E o contato, o assinar, etc., pode ser um ponto de transmissão. Então, é pensar isso. Acertamos, ora erramos, mas estamos tentando sempre. Né? Tentando com vontade de acertar, né? Sempre, sempre. E sempre trazer resultado. Essa é Muito bom. Vamos lá voltar alguns anos atrás. PJ saía na área para fazer uma liberação de trabalho, abria um armário, sacava 2 folhas, carbonada, e ali ele ia fazer uma liberação de trabalho. É isso. PJ preenchia, o cara assinava. Responsável da área. O responsável da área tinha que assinar, atividade. o cara da manutenção tinha que assinar, não sei o que tinha que assinar. Isso demorava pelo menos, sem contar a integração, meio-dia de logística. Hoje, como que funciona? Hoje os nossos business cases, os últimos 3 business cases, a gente entregou resultados na ordem de 40%. Que legal. De ganho de tempo. Quando a gente fala de ganho de compliance, é muito difícil. Sim. Porque isso é medido ao longo dos anos, à medida que as ações trabalhistas, os acidentes diminuem. É muito difícil dizer, olha, essa plataforma reduziu X de acidentes. Né? Não, mas a gente consegue mensurar a hora homem perdida. E essa era gigantesca. No último projeto nosso, a gente reduziu numa unidade Fabril 2,4 milhões de reais por ano em hora homem perdida. Hora homem perdida. Aquele negócio de eu ficar ali com o braço cruzado esperando porque está faltando a assinatura de um técnico de segurança que está lá na sala da integração que vai chegar e não sei o quê. A ordem de serviço, que eu não sei exatamente o serviço, a descrição. Hoje nós integramos tudo isso. Hoje o Cesna integra da ordem de manutenção, passando... A gente integra desde o pedido de compra de um terceiro, toda a validação documental de um terceiro, integração, conectado com ordem de serviço de manutenção, conectado com permissão de trabalho. De ponta a ponta. Então, esse conjunto nos permite gerir e ter uma massa de dados que ninguém tem. Não é? Porque eu não falo de uma solução de gestão de contratados. Eu não falo de uma solução específica de permissão de trabalho. Eu falo de uma plataforma que conecta tudo isso. Isso é o Cesna. Que legal, que legal. Okay? E aí eu volto lá atrás. Kleber, danado. Por que não abriu a Cesna na época que eu ficava trabalhando com prancheta na mão, lá no Horto Florestal, lá da Votorantim? Mas antes tarde do que nunca, né? Eu fiz muito isso também. Fez muito isso na Triunfo? Foi daí, das dores operacionais que nasceu, né? Então, assim, era isso. Era que isso. legal. De a gente ir prestar serviço numa empresa, ficava meio-dia para fazer a integração. Tinha empresa que era mais de um dia a integração, né? E aí você chegava lá e era uma integração que você já estava acostumado a assisti-la semanalmente. Na mesma unidade você assistiu 10 vezes, exatamente. Né? Então a nossa plataforma hoje permite que um integrado em uma unidade possa ingressar em qualquer unidade. A nossa plataforma permite que um integrado, se eu tenho 2 empresas distintas, mas que usam o Cesna, eu consigo compartilhar documento entre elas e o cara não precisa ficar subindo o documento toda hora. Deixa eu falar um negócio pro pessoal que está ali, ó. Pessoal, tem gente que está fazendo integração online. Eles fazem a integração em casa, com avaliação e tudo. Conta isso para o pessoal, Kleber. A nossa plataforma hoje permite que, ao se criar um escopo de serviço, porque eu costumo dizer o seguinte, para que é que você vai para que é que eu contrato um prestador de serviço? Eu contrato um prestador de serviço para fazer aquilo que meu time não consegue ou eu não tenho mais essa mão de obra. Sim. E atividades de alto risco, 90% são prestadores de serviço. Né? E aí a grande parte dessas atividades, eu não preciso de um onboarding presencial. Uma integração presencial. Então, hoje a gente consegue fazer toda a validação documental de um prestador e dizer para ele, e aí, esse escopo permite uma integração presencial ou pode ser remoto? O Kleber vai lá implantar um software, ele precisa vir aqui, entrar nessa sala e ficar assistindo ali alguém falar 2 horas sobre segurança, se ele pode ter essa mesma orientação lá remotamente. Então, a gente consegue fazer com que ele assista isso remotamente, que ele faça a sua avaliação de conteúdo remotamente e... Se ele passar na prova, o sistema já abre Waze, Uber, Maps e fala assim, quer chegar lá na portaria da empresa? Pronto, é só clicar aqui que eu já te dou o endereço. Rapaz, que legal, tanta solução. E aí o pessoal que estiver em casa está dizendo, meu Deus, que mundo que eu tô. A tecnologia está a nosso favor. Né? E aí,
para fazer toda uma implantação, uma adesão, essa parceria com o pessoal da Sesla? Como que o pessoal de casa, os nossos amigos engenheiros, os nossos gerentes operacionais, os nossos diretores que assistem o nosso programa, ele entra em contato com o Kleber e de que forma conduz essa explanação de todo um trabalho? Não existe uma receita do bolo, né? Não. Tipo assim, hoje uma empresa X é diferente da empresa Y e vocês ajustam e adaptam nesse sentido, né? Uma das coisas que a gente tem feito muito, Paulo, é tentar explicar para quem é da área de segurança a diferença entre SaaS e Software House. Okay. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é isso. É você entender que essa não é uma ferramenta de propriedade sua, mas é uma ferramenta que você pode usá-la e modelar para você usar. Que ela vai ter algumas características suas, como o seu logotipo, as suas cores, as suas perguntas, etc. Mas ela não é sua propriedade, ou seja, não é tudo que você consegue fazer nela. Mas qual é a vantagem? Você não precisa ter um RH, um squad que custa, sei lá, 80, 100 mil reais por mês de um produto para cuidar desse produto para você. E você pode compartilhar isso com N clientes. Se que a gente, quando olha para os clientes Sesla e olha para a Ryzen, para a Nestlé, para a BASF, etc., você fala, caramba, essas empresas que são gigantes no mundo, por que ela não faz essa solução e usa a solução da Sesla? Justamente porque não é só fazer a solução, é sustentar a solução. Então, quando a gente fala de sustentar uma solução, isso custa muito caro. E por isso, opte sempre por um software service, um software como serviço e não como software house. Porque, além de tudo, existe um outro problema grande, que além da mão de obra, Paulo, a gente estava falando, a gente perdeu esse tempo atrás um funcionário para a BMW, né? Aí eu disse, a me disse, Claire, o cara foi embora, a BMW contratou ele lá de Portugal. Aí eu falei, só por curiosidade, quanto que ele vai ganhar? Um exemplo, né? Ela disse assim, ele vai ganhar 10 mil. Eu falei, não, mas aqui ele ganha mais. Ela falou, não, 10 mil euros. Né? Traduzindo, né? Então, é um exemplo, né? E pior, né? Ou melhor, para trabalhar de casa. Quando a gente brinca, né, de bermuda, de crocs e camiseta cavada. Ele não precisa ir lá em Portugal para trabalhar. É esse o mundo que a gente concorre. A gente concorre com o Itaú, a gente concorre com o Nubank, a gente concorre mão de obra com esse time. Então, a gente não tem nem, a gente brinca lá que não tem nem RH, né? Um departamento da felicidade. Você tem que ter todo um tato para lidar com essas pessoas. Diferente. A gente tem um perfil de empresa para trabalhar. Um exemplo. O Google tem lá para descer o departamento de não, eu acredito que desce de escorregador. Sim. Tem os patinetes, tem lá uma lanchonete de lanche. Não quero comer lanche, eu quero comer isso. Tem um monte de coisa. Eu acho que hoje a tecnologia, eu acho que as empresas estão indo para esse ramo, né? Na verdade, a gente caminha para um jeito diferente de trabalhar. Onde assim, a gente é acostumado na indústria e hora para entrar, hora para sair, e isso e aquilo, etc. E dentro desse ambiente é diferente. Sim. A gente trabalha com resultado. Tá. Se você quer vir presencial, venha. Se quiser ficar em casa, fique. Se quiser vir de bermuda, né? A semana passada mês passado teve novembro, teve Halloween. A molecada vai lá de vestido de bruxa, de múmia, etc. É isso. Tipo, cara, não importa o jeito que você vai vir trabalhar, me importa o que você vai me entregar, o que você vai entregar para o cliente final. É nessa linha. Então, essas empresas grandes nos ensinou a quebrar um pouco desse gelo que existe da formalidade industrial. Mas respondendo o que você está me perguntando ali atrás, Paulo, como implementar isso? Sempre eu sugiro dose homeopática. Sim. Né? A gente tem 8 produtos hoje. Tá. Então, nós temos uma solução para inspeção e checklist, uma solução de lockout e tagout, uma solução de gestão de contratados, uma solução de permissão, uma solução que é a PRPT, que é junto, permissão e análise de risco, uma solução de desvio, de near miss, como desvio comportamental e quase acidente, uma solução de espaço confinado, que atende agora os conceitos aí da 1690, e uma solução de treinamento e learning. Esse conjunto de coisa não se implementa tudo de uma vez. Primeiro, porque custa muito caro. Tá? E segundo, que seus stakeholders, seus gestores vão querer ver resultado. Então, apresente isso, põe isso para rodar, traga resultado e vai para o próximo, São projetos hoje tranquilo de 4, 5 anos. Mas, em geral, um módulo a gente consegue pôr ele para rodar em 3, 4 meses, se o ESIS atender às suas necessidades. Que legal, que legal. Bom? Nossa, eu sou muito a favor da tecnologia. Eu vejo tanto quanto que eu parti da área de segurança do trabalho para a comunicação nesse sentido.
Mas quando a gente fala de segurança do trabalho, que a gente fala, olha, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos implantar a segurança do trabalho ou a cultura de segurança do trabalho com ferramentas de tecnologia, está aqui uma alternativa, né? Olha, você está assistindo na sua casa de forma gratuita, está tendo uma consultoria online, né? Com soluções. É interessante quando você aponta, estamos tendo uma solução, 2 soluções, 3 soluções, 4 soluções, 5. São várias etapas para você implantar. De goela abaixo nunca funciona, né? A gente parte ou por um piloto, porque aí, olha, funcionou o piloto, vamos estender para outros. Essa estratégia de implantação, como funciona? Esse é um dos pontos mais importantes. Eu me lembro que quando a gente começou, era muito comum. Quem sente, quem busca, quem acha o Cesla normalmente é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança. Por quê? Porque ele tem a dor. Mas deixa eu só lembrando, o Kleber, que não é só o departamento de segurança que tem a solução, exato, né? é isso que eu ia chegar. Porque quem nos encontra acaba sendo quem tem a dor operacional. Tá. Mas então essa pessoa que tinha dor operacional, ela chegava e falava assim, não, vamos implantar, inclusive eu quero implantar nessa unidade, que vai ser exemplo e case para todas as unidades do Brasil, tal, não sei o quê. E não funciona assim. Tá. Esse é um projeto multidisciplinar, pessoal. Esse projeto envolve TI, esse projeto, principalmente TI, envolve HNS, segurança do trabalho, envolve RH, envolve manutenção, envolve produção, compras, todo mundo. Então é um projeto no mínimo de 6 departamentos. No mínimo, ele é multidisciplinar. Sim. E se você resolve trazer ele para a sua área sozinho, primeiro, você pode ratear e dividir esse custo com demais áreas, porque ele traz benefício não é só para a sua área, é para a área de todo mundo. E segundo, que fica muito mais prático do que chegar lá na frente e alguém falar assim, Paulo, não vamos implantar isso porque você não me envolveu desde o começo e agora isso aí tem que envolver infra, arquitetura, tem que ter Wi-Fi e não sei o quê. E aí você me disse que precisa de um tablet ou um celular que nem esse aqui, que seja blindado, que é a prova de explosão, né? Que a gente tem essa solução hoje a nível de mercado internacional e nacional. Um tablet desse, um celular desse custa R$20 mil. Esse aqui. Tá. Um tablet custa 30. Né? Eu tenho projetos que tem 60, tem 80 devices desses. O departamento de segurança não tem um centro de custo para esse tipo de investimento. Ou seja, mas quando eu digo que esse projeto ajuda a manutenção, que ajuda a produção, que reduz tempo, que otimiza processo, quando eu falo de 40% e olho por tempo que você perde, faz uma conta rápida. Nossa. E você vai descobrir que isso aqui você paga em 6 meses, 8 meses do que você perde. Sim. É aí que está. Então, investimento. É multidisciplinar. O projeto é multidisciplinar e tem que ser. E é interessante quando tem benefícios para todas as áreas. E se as coisas, você sabe, né? Não vim de cima para baixo. Sempre. Não vamos ser hipócritas de dizer que a segurança está lá na ponta. Não, a ponta é o decisor de investimento. É isso aí. Se você convencer o cara a dizer, olha, você vai ter menos perda de tempo, menos... Onde fica o coração do brasileiro? Lado direito ou lado esquerdo? Exato. Onde fica o coração do brasileiro? No meio? Fica no bolso. No brasileiro bolso, fica né? no bolso, né? Então, o coração do brasileiro no bolso. E você falar para o gerente ou o dono da empresa que aquele dinheiro que está saindo do bolso dele não é perda, o que vai acontecer? Vamos. Gostei da ideia. Vamos implantar isso? Eu me lembro quando era técnico de segurança, lá, não vou nem falar a época que eu vou me entregar, né? Vamos falar aí. Mas quando eu comecei com isso, né? Um dos primeiros gerentes que eu tinha, e eu levava algo para ele aprovar, um orçamento para ele aprovar, sei lá, de compra de EPI, um exemplo, né? E ele falava, não, essa semana não dá, não tem budget essa semana, tal, não sei o quê, né? Tem que esperar um mês que vem. Eu falava, cara, mas, sei lá, um exemplo, é R$100? E ele falava assim, é R$100, mas não é seu. É do investidor, é do dono do negócio. Então, quando a gente consegue dizer assim, olha, vamos gastar 100? Mas por que você quer gastar 100? Porque esse 100 vai virar 1.000 de benefício. Opa, aí mudou. Então, saber entregar isso. E não é nem marketing pessoal, não. É saber entregar métricas. A nossa área tem muita dificuldade em entregar métricas. E métricas não é só de performance, de quantas PTs você emitiu. Não. É métricas que envolvam otimização de custo, de hora-homem, de redução de acidentes ou de perdas materiais ou humanas. Essa é a métrica que a gente tem que entregar. Porque, no final, uma organização ela não é filantrópica. Ela precisa ganhar dinheiro.
E ela vai olhar sempre para a métrica, não tem outro jeito. É o agente convencedor, é o número, né? Exatamente. É o número que ele nos dá essa condição de ser o convencedor de que o cara vai investir. Você imagina a gente ter um projeto, um único projeto desse aqui numa refinaria de petróleo, que foram 60 devices desse. 60 celulares. Vamos falar só de celular a 20 mil cada um, custa bem 1 milhão e 200 só de device. Se o cara não vê valor ou resultado no projeto, ele jamais vai investir isso, sem contar o restante do valor do projeto, que vai passar fácil de 8, 10 milhões de reais num caso desse. Tá? Então, tem que entregar valor, tem que entregar resultado. E a questão do valor já faz até parte do negócio da segurança, né? A vida é um valor, o negócio é um valor, o tempo é um valor. Então, isso a gente precisa trazer nesse sentido. É isso. A questão dos nossos clientes da Sesla aí, feedback por parte deles do investimento. Hoje você tem uma cartela de clientes muito grandes. E esse feedback, esse resultado dele? É sorriso no rosto? Eu costumo dizer sempre lá o seguinte, que se a gente renova é porque está dando resultado. Qualquer contrato é assim, né? Porque se a ferramenta não funciona ou ela não entrega, você vai escutar, não vamos renovar. Sim. Então, o projeto em geral, os grandes players nossos já tem pelo menos 3 anos rodando a ferramenta. Tem dores? Claro que tem dor. Lógico. Hora ou outra. Não. Vou dar um exemplo nítido disso para você. Armazenamento em nuvem. O nosso sistema ele é 100% em nuvem certificada. Nós gastamos a ordem de R$120 mil por mês só de armazenamento em nuvem. Sabe o que isso representa? Representa o dado seu, o dado do seu funcionário, o dado do prestador de serviço estar seguro, estar guardado em um ambiente seguro, com load balance, com backup e garantir uma disponibilidade no mínimo de 99,97%. Porque a hora que eu falo de você está trocando a prancheta por isso, e isso não funciona, isso está fora do ar, isso está lento, você não quer mais isso. Você quer voltar para a prancheta, porque por mais dolorida que ela fosse, você conseguia fazer. Aqui você não está conseguindo fazer, não adianta ser tecnológico que não funciona. Então, para você ter uma estrutura, e é muito importante isso, eu vejo muitos movimentos, como o nosso lá há 10 anos atrás, e custa muito caro tecnologia. Tecnologia de ponta. Você imagina só em operação Raizen esse, nós temos período da manhã que nós temos no mínimo 500 emissores de permissões conectados ao mesmo tempo. Nossa. É muita gente. Muita gente. É muita gente. É muita gente. Nem nós tínhamos noção do tamanho desse negócio já nessa velocidade. Então, naturalmente, se a gente não tem uma estrutura, Paulo, uma infra, uma arquitetura, um back-end, hoje a gente tem área de governança, DPO, para cuidar de cybersecurity, para cuidar dessas questões relacionadas à proteção do dado, porque a gente está lidando com dados sensíveis. Nós temos um RH só na raiz entre terceiro e próprio de 70 mil pessoas. Nós temos Nestlé com mais de 40, nós temos Suzano com mais de 30, Klabin agora, que é um dos grandes players de 2023. É muita gente. E eu estou lidando com muito dado sensível. Se eu não tiver uma estrutura dessa, segura, que custa caro, mas que eu garanta ao meu cliente essa segurança, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Então tem que se mensurar muito bem isso. É esses pilares que a gente fala. Eu começo a falar do produto hoje, comercialmente, 30 minutos depois, na minha apresentação. Porque primeiro eu falo para ele, cara, você tem que ter isso, você tem que ter isso, você tem que pensar nisso, nisso e nisso, porque senão não vai funcionar. E você não vai ter o resultado que você espera. Não é só um login e senha. Não é baixar na Play Store, na Apple Store e sair usando. Não, não é só isso. A gente está falando de uma ferramenta profissional. Você tem que ter a fidelidade do seu produto atrelado à mão de obras e pessoas, né? Sempre. Porque imagina, amanhã o seu cliente te contrata e fala assim, nossa, tivemos uma pane no sistema e perdemos seus dados. Imagina. Injustificável, inadmissível. Impossível. Né? Impossível. E é o que a gente estava conversando no nosso intervalo ali. Se a pessoa quer investir na fidelidade, no controle, no domínio, na sensibilidade de você entregar o seu valor, a gente precisa investir numa internet, né? Não é essa internet que a gente compra num pacotinho aí e vem para cá, né, Kleber? Mas hoje vocês têm os clientes Petrobras têm plataformas. Imagina fazer um sistema desse funcionar em alto mar, né? A gente precisa, na verdade, olha só que interessante, né?
fazendo um parênteses do que você está falando. A gente precisa de uma internet de baixa velocidade. Sério? 10 megabytes por segundo é suficiente para nós para sincronizar um dado. Tá. A diferença é, você me entrega isso? Eu tenho plataformas de petróleo que a gente tem 2 megabytes de banda e eu compartilho esses 2 megabytes com gente que estuda e-learning, porque o cara fica 15 dias embarcado, ele tem que fazer curso, é faculdade e-learning, ele fala com a família, ele manda e-mail, todo mundo se comunica com a embarcação ou com a plataforma, ou com o navio, por aquelas 2 megabytes de banda. Então a gente tem uma outra solução que é diferente nesses navios, que a gente tem uma solução embarcada e essa solução embarcada conversa com a nuvem no momento oportuno. Porque a principal diferença do Cesla hoje, assim, e a gente aprendeu muito a trabalhar isso, é parte offline. Por quê, Paulo? Porque a gente fala Safety 4.0, né? Mas nós não temos indústria 4.0 no Brasil. Ainda não. Não tem. Se eu falar assim, a sua planta é 100% conectada, é raro. A gente tem uma planta que você não vai ter um porão, que tem lá a ETA, a ETE, etc. lá no fundo que não funciona. Tá? E olha só que interessante. Nós temos várias fazendas de agro 100% conectada. Esse eu conheço. Olha só que legal. Nós temos indústrias dentro da cidade que não têm conectividade 100% e a gente tem fazendas gigantes 100% conectadas. Qualquer lugar da fazenda que você for, lá na beira do Ribeirão, você tem conectividade. Então, por quê? Porque o agro é um celeiro desse país. E tem muito dinheiro ali investido. Você entendeu? Então, a gente oferta hoje uma solução que é parte offline. Que você sincroniza o device. Imagina, eu carrego nesse negócio aqui aquele RH inteiro de terceiro, de próprios, etc. E vou a campo offline emitir uma permissão de trabalho. Isso dá um trabalho, do ponto de vista de back-end, gigantesco. Mas é um grande diferencial do Cesla. Hoje é um grande diferencial, porque a gente conecta tudo. Você falou do negócio que eu estou apaixonado por o agronegócio. É fantástico. Cara, eu conheci uma fazenda de café. Meu amigo, o agrotóxico é aplicado por drones. É só você ver o Cesla e os principais players do Cesla. Raízen, né, que é o principal player hoje. Nestlé, alimentação. PepsiCo, alimentação. BASF é defensivo para agro. Syngenta, defensivo para agro. A Selen, que é petróleo e gás. Rean, que é petróleo e gás, Adamar, que é defensivo, Cevale, São Martinho, Usina Lins, um monte delas que é oriundo desse mercado. Aí está o dinheiro do nosso país. Infelizmente, a indústria que a gente conhecia aqui em São Paulo, a indústria automotiva, essa indústria sofre muito, porque ela é muito mais globalizada. Sim. E a gente tem grandes diferenciais no campo que não tem nas cidades. Né? Não, é muito bacana. E o pessoal que está em casa aí não está fazendo pergunta ainda? Pergunta aí, ó. Aliás, né, Paulo? Se tem um lugar bom para se trabalhar e se começar a pensar dentro da área de segurança do trabalho, é o agronegócio. Muito. Eu fui numa fazenda e eu vou fazer recentemente, vou refazer o treinamento da Lei Lucas nessa fazenda. É uma escola no padrão objetivo. Que legal. Cara, uma infraestrutura de uma escola linda para os filhos dos funcionários dessa fazenda. Fantástico isso. Cara, um negócio muito bacana. Então, o agronegócio é uma oportunidade. Então, você que está se formando aí, achar, eu vou ter que, para começar, eu tenho que ir para a construção civil, que também é um ramo que está crescendo muito. Aliás, sempre foi termômetro de quando a economia está boa, né? Construção civil sempre foi. Na pandemia, a construção civil bombou. E detalhe, né? A construção civil que nós tínhamos não é a construção civil que você tem hoje. Né? Hoje você vai para um canteiro, você se encanta com o canteiro de obra. Você se encanta com o cuidado que tem com as pessoas. Porque, no fundo, Paulo, se você vamos falar do... Não sei se você é adepto do Safety Differently, né? Eu sou muito adepto dessa linha do Safety Differently, né? Onde a pessoa é a solução para tudo. É o cara. É o cara da máquina, é o operador, é o cara que está em cima daquele trator. Esse é o cara, é a solução para a sua questão de segurança, etc. Ouve ele, conversa com ele. Né? Para de ficar com comemoração de 1000 dias sem acidente, para de comemoração de placas. Esse conceito não existe mais, as pessoas querem outros tipos de valor. É isso que a gente tem que pensar diferente. Você que está aí entrando na área, você que é jovem, que está ingressando nessa área, cara, tudo mudou. E a nossa área também mudou. E se a gente não se molda, isso a gente está fora. Com certeza. Não? Lembrando que o pessoal que está aí, lembrando que você ainda que não conhece uma construção civil, uma construção civil bacana, um segmento maior,
Adota-se Kanban para materiais, Kanban para ferramentas, pessoas que utilizam drone para fazer levantamento. Cara, a tecnologia está a nosso favor. Ó, vou dar um exemplo para você. Essa tecnologia que está aqui em cima na mesa, ó, isso aqui são beds de RFID de 13.56 MHz. O que a gente usa para leitura? Nós usamos o Near Field Communication, que é aquilo que você usa para pagar o cartão, o pão na padaria, ao mercado. Nós utilizamos essa tecnologia que é um campo de aproximação, que é 0,8 centímetro, que eu faço a leitura e eu faço bloqueio e teste de energia zero de uma atividade, de um mapa de loto, de uma árvore de loto, já conectado com permissão de trabalho. E a permissão de trabalho só começa depois que todos os pontos de bloqueio estiverem bloqueados e testados. E eu sei quem bloqueou, quando bloqueou, eu sei a evidência do bloqueio aplicado. Se eu tentar bloquear um dispositivo errado, o sistema não deixa, ó a segurança de processo aí. Que legal. Se eu sou um eletricista e estou com a minha capacitação vencida, eu não consigo fazer bloqueio. Entendeu? Então é essa segurança, essas amarrações sistêmicas é que faz com que a gente aumente o nível de segurança do colaborador e do processo. Porque a gente sabe que brasileiro pensa num cara bom para produzir, é brasileiro. Mas pensa também num cara que sempre tenta achar um jeito de fazer diferente. E nesse jeito de fazer diferente, a gente acaba tendo... É o jeitinho brasileiro, meu amigo Kleber. Tá aí, né? É o jeitinho brasileiro, tá aí, né? A gente não faz gambiarra, a gente faz engenharia inteligente, engenharia alternativa, né? Improviso técnico. Então, mas é inadmissível, gente. O que é importante usar da tecnologia a nosso favor é que isso salva a vida. Os nossos eletricistas, os nossos mecânicos, os nossos pais de família, os nossos trabalhadores, funcionários, colaboradores, eles têm que voltar para casa bem. Lamentavelmente, a gente não consegue garantir 100%, como profissional da área de segurança, que ele não vai burlar. Dizem os inteligentes em NR12, mesmo se o cara quiser morrer na máquina, a proteção ela tem que isentar do cara não querer se suicidar com a máquina. É isso, literalmente isso. Mas o jampear, burlar, gente, o cara que é experiente, ele tem todo o domínio para isso. Se ele quiser se acidentar, se ele quiser se matar, se ele quiser se suicidar, na máquina tem condição. E a tecnologia ela veio para bloquear todo esse segmento. Exato. Você imagina de você falar, vou trabalhar, minha NR10 tá vencida, ninguém nem sabe, você vir fazer uma leitura e você fala, não estou conseguindo desbloquear. É inteligente. Eu já não deixa nem você ligar a máquina, né, se for o caso. Mas tudo isso a gente tem que pensar. Hoje nós temos, por exemplo, tecnologias de câmeras que nós estamos trabalhando, que eu consigo identificar que a minha permissão está constando que você tem que usar um capacete e a câmera está mostrando que você está sem capacete e eu consigo pegar isso. Eu consigo pegar comportamento. Eu consigo pegar tanta coisa. O cara está embriagado. Eu consigo pegar tanta coisa, um andar fora da linha, etc., que eu não posso usar. Tá. Porque eu vou ferir alguns conceitos de privacidade, etc., e eu não posso usar. Mas você acha que um governo, por exemplo, como o da China, gerencia 3 bilhões de pessoas? De que jeito? Com quase todos os rostos iguais? De que jeito? Por inteligência artificial. Muito bom. É inteligência artificial. E a gente tem câmeras para isso hoje. E a gente está num projeto bem grande agora com a Nestlé, que inclusive estão conectando toda essa parte de inteligência artificial com a nossa ferramenta a partir do meio do ano que vem, que a gente vai conseguir, através de uma câmera que eu coloco aqui nessa operação, eu consigo gerenciar tudo que está acontecendo nessa operação do ponto de vista de comportamento. De EPI faltando, de uma pessoa com hipóxia, com deficiência de oxigênio, de uma pessoa que está ingressando dentro de um espaço, mas ela não assinou aquela permissão. Porque um badge de RFID desse daqui, Paulo, hoje, a gente tem isso aqui do tamanho de um botão de uma camisa. Tá. Eu posso ter isso em qualquer lugar do corpo que não me atrapalhe a trabalhar. Tá? Hoje eu vou fazer a inspeção de um cinto de segurança, eu chego e faço a leitura do QR Code, você não sabe nem onde está um QR Code dele. Ou do badge de RFID, você não sabe nem onde está. De tão pequeno que ele é ali inserido, para você não danificar o EPI, não tirar a caracterização dele. Não pode escrever com canetão? Quando a gente vai fazer uma inspeção de EPI hoje,
Por exemplo, eu vou entrar numa permissão de trabalho de altura e eu vou consultar um cinto, eu já consigo dizer se aquele cara está com a inspeção dentro da validade ou fora. Tá. Eu já consigo. Tudo isso é conectado hoje. Poxa vida, rapaz. Por quê? Porque a gente quer o técnico de segurança, não você para quer de isso. segurança, Você lembra na rapaz? década de 80, você falou do boné, né? Eu era um jaleco. A gente colocava um jaleco, né? Era, puta, mas colocar aquele jaleco parecia um Verde, né? Um policial quando ganhava um distintivo, né? Você saía andando pela fábrica, né? Com o peito estufado, né? Tipo, eu sou o técnico de segurança, né? Oh, põe o cinto! Oh, cadê o capacete? Etc. Essa cultura... E o pior, isso ainda existe. Existe, Kleber. Isso ainda existe, né? E o que nós queremos aqui não é técnico de segurança, engenheiro de segurança para isso. Gestão de Essa função, e eu falava isso na década de 80, essa função é do gestor da área. Sim. Porque se o seu funcionário não te entrega resultado, você troca ele. Se o seu funcionário faltou, você sabe. Mas se o seu funcionário não usa EPI, você deixa. Né? Que gestor de área é você? Então hoje, isso é função do gestor de área. Eu acho um tremendo desperdício ver um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um bombeiro civil participando de liberação de trabalho em campo. Um puta desperdício. Cara, esse cara podia estar fazendo tanta outra coisa voltada para a segurança e ele está ali fazendo conferência da condição de trabalho que você tem competência. Você, operador, mecânico, eletricista, tem competência para fazer. Então a gente precisa pensar um pouco diferente. Precisa começar a capacitar e orientar melhor o nosso time operacional para ele fazer isso. E não nós. Né? Aí o cara fala assim, não, mas esse serviço técnico de segurança... Não, cara. Eu tenho muito mais coisa para fazer. E que acaba deixando de fazer ou fazendo de forma... suboperacionalizada, porque eu tenho que ficar em campo cuidando da sua segurança, cuidando da sua segurança. Quem cuida da sua segurança é você, meu amigo. Né? Você sabe que isso é polêmico, né? Você Ah. sabe que aqui nos comentários, aqui embaixo, Vai ter esse cara tá te xingando demais, velho. Nossa, eu não tenho nem dúvida disso. Tomara que não. Tomara que não, né? Mas é porque tem pessoas ainda à moda antiga, que funciona. Tô há 20 anos, assim funciona. Mas, gente, Pode a até gente ser. precisa evoluir, porque a chance de eu gastar energia de estar avaliando um extintor, o cara que está usando o capacete, do cara que está... Cara, isso daí poderia ser convertido, você treinando pessoas, familiarizando a pessoa com a segurança do trabalho, né? Eu acho que, primeiro, né? A gente adora a polêmica, né? Estamos Isso é bom, isso dá audiência. Nós saímos da caixa, né? Nós temos a característica de ser diferente. Essa é a característica nossa, sempre foi a característica do Kleber, etc., de pensar um pouco fora da caixa. E eu já na década de 80 pensava assim, por que eu tenho que fazer ronda de segurança? Passar nas áreas, ver se o pessoal estava usando EPI. Então, se você hoje pensa dessa forma ainda, eu queria que você entendesse o seguinte, o público que te espera dentro da indústria hoje não é mais o público da década de 80, de 90. Não são aquelas pessoas que foram doutrinadas, inclusive em casa, com certas culturas que hoje existem. Você não vai conseguir obter êxito com esse público que está entrando na indústria hoje de 20 e poucos anos, que vem da tecnologia, da comunicação, da internet, das redes sociais, etc. Esse público você tem que trabalhar com ele diferente. Ou você está fadado ao insucesso. Você não vai ser respeitado. E esse respeito não é fazendo ronda que você adquire, não. Sim. Tá? É entregando resultado, é entregando conteúdo para essas pessoas. Então, gente, é isso aí. É muita informação. Acredito que você que está em casa aí curtindo esse bate-papo, comente, deixe o seu comentário, curte aqui no PJ Show, tá? Nesse canal que com certeza vai trazer muito conteúdo de valor, né? Eu digo da tecnologia a nosso favor, né? De você ter um celular e você fazer bom uso dele, de você ter um computador, fazer bom uso dele. Eu queria hoje trabalhar na Sesla. Então, para eu trabalhar na Sesla ou para eu ser um profissional da tecnologia em segurança do trabalho, Sesla ou algum dos seus clientes que tenha a ferramenta Sesla agregado no seu poder, o que o cara tem que fazer? Um cursinho de Excel avançado? Muito boa. Bom, eu fico feliz porque eu já recebi alguns currículos que o cara diz assim, eu tenho conhecimento no módulo X do Sesla. Você lembra, né? Igual você fala assim, não, eu sei Excel, né? Fiz o pacote Office. Exatamente. Significa que alguém da área de segurança já teve familiaridade com a nossa ferramenta. Legal. Isso me deixa feliz. A gente tem dois momentos. Tá. O momento que é a operação, que é o cara que está em campo, que é conhecer a ferramenta. A gente chama ela de guardião.
Então, por exemplo, a maioria dos nossos clientes tem no mínimo 2 guardiões pleno da ferramenta. Garantidor. Esse não é o cara que sabe modelar, que sabe mexer, que sabe o que fazer dentro da plataforma, porque a plataforma permite isso. Tá. E do outro lado você tem o que a gente chama de back-end, né? Então front-end é aquilo que você vê. Tá. E back é aquele monte de letrinha e número que fica escondido lá atrás, que é onde entra os nossos desenvolvedores. Tá. Esse é o que mais difícil, é o que se paga melhor, né? E quando você fala paga melhor, o pessoal em casa está fazendo curso de Tech Segurança e eles estão preocupados, Kleber, de ganhar o piso salarial, né? O piso salarial hoje, o piso salarial está em quem? R$4.000 em São Paulo, sim, né? Acredito que isso. E hoje um cara que faz todo esse processo, é um cara inteligente, que desenvolve, da inteligência artificial, ele só ganha 4 mil? Tem que tomar muito cuidado, porque tem gente hoje que faz 3, 4 meses de treinamento, de cursos e acha que já é um desenvolvedor. A gente até, a Silvia, que é nossa gerente de produtos, ela fala muito isso. Existe uma diferença bem grande entre programador e desenvolvedor. Programador é aquele cara que pega um código, ele fica ali escrevendo ele não presta atenção em outra coisa, a não ser fazer aquilo exatamente que você pediu. O desenvolvedor é aquele cara que olha e fala, isso não vai funcionar direito. Mas esse não é o melhor caminho. Para que dois botões? Exatamente. O melhor caminho é por aqui. Não, do ponto de vista de back. Porque do ponto de vista de front, a gente tem a parte de UX e UI, que é User Experience e User Interface, que é o time de front. É aquele time que reduz botão, que fala, não, mas tá feio isso aqui. Não tá... exatamente. Designer, né? As nossas meninas lá, e a maioria são meninos, tem meninos também, mas a maioria são meninos, que tem essa visão de, cara, não tá legal isso aqui. Por que eu tenho que ir lá e voltar aqui, não sei o quê? Isso é front-end. Mas eu falo de back hoje, a gente usa muito... A gente tem o legado, que é PHP, e nós temos, desde começo do ano passado para cá, os nossos produtos são produzidos em Flutter. Flutter é uma linguagem de programação Google, tanto app como web. Então, hoje, desenvolvedores Flutter plenos e sênior são desenvolvedores que ganham 20, 30 mil reais por mês e são muito concorridos. Muito concorridos. Porque é a bola da vez hoje, né? Exatamente. São muito concorridos, mas assim, tem que ser bom. Essa é a premissa de qualquer coisa. Né? Em qualquer área que você for trabalhar. Né? Porque tem um monte, né? Tem que ser bom. Tem vários Tech Segurança, né? Tem que ser, exato. Tem Tech Segurança que hoje em Minas Gerais ganha R$1.000. Não. E tem Tech Segurança, que eu conheço, que ganha R$12.000. Então, vai de entrega para entrega. Né? Exatamente. Mas a questão hoje, a tecnologia... para hoje a pessoa querer ir para a área de segurança do trabalho, a nível de buscar o mercado da inteligência artificial, que seria um dos seus... O pessoal da inteligência artificial são engenheiros de... Em geral. Em geral são engenheiros de automação, são engenheiros de software, são cientistas de dados, que nós chamamos. Esse é o maior valor hoje dentro do projeto, é o cara que é cientista de dados. Porque massa de dados... Desde a Deep Web ou da Dark Web, né? Mas sendo até qualquer outro lugar, massa de dados você tem um monte que você compra, que você pega, etc. Mas se olhar para uma massa de dados e polir ela, ou fazer com que o sistema tenha esse dado polido, que é o dado de qualidade, que te transforma em informação pertinente, isso é mais difícil. Então, esses são os caras muito valorizados hoje. Não, bacana, muito legal. Pessoal, e aí, perguntas? Kleber está aqui para responder. Então, se você está aí, se ele não souber, ele tem gente para pesquisar, né? A equipe dele vai dar todo o suporte. É isso aí. Então, gente, queria agradecer a todo mundo que está por aqui. Kleber, cara, pega na minha mão, velho. Obrigado. Foi um prazeraço te rever, cara. E eu vejo assim um Kleber da época da Work Security, um cara empreendedor, um cara inovador, que na época dos treinamentos de brigada que a gente fazia, quando a gente tinha uma parceria, quando eu trabalhava na Sangoban, cara, a gente já viu um diferencial do Kleber na posição, na postura, na técnica, na entrega de ir para o Texas. E aí, do nada, o Kleber vendeu o campo do Texas. Eu falei, gente, o que o Kleber vai fazer da vida? Eu queria entender. E aí eu te vi lá na feira, falei, vixe, o Kleber tá lá na frente, cara. Que bacana. A tecnologia, a inteligência dele veio a colocar isso para isso acontecer, né? E outro ponto importante que eu queria trazer para o pessoal que está em casa e a oportunidade, se você quer implantar esse processo, esse projeto, essa facilidade para a sua empresa, como que faz, Kleber?
Ok. Bom, nós efetivamente nós nunca nos desconectamos da área de segurança, né? Nós só mudamos e fomos ali para tecnologia, mas traduzir em tecnologia todas as dores de segurança que a gente tinha. Foi isso que nós fizemos. Hoje, para você implantar a solução, acho que a gente sempre recomenda primeiro, né? Conhecer, nos convide a apresentar a solução para você, não tem custo nenhum, fique à vontade, né? Faça um contato conosco, seja pelas redes sociais, seja pelo nosso site ou pelo nossos Deixa eu só pedir pro Zanon, coloca aqui, ó, o Instagram do nosso amigo Kleber, ó, aqui embaixo, ó, olha lá, ó, Instagram cesla.int.br. Exatamente. Pode fazer contato com a gente por aí, a gente agenda uma apresentação. Hoje o projeto a gente recomenda que, além de dose homeopática, existe também o que a gente chama de POC, que é uma prova de conceito. As provas de conceito, elas não são gratuitas no Cesla. Não tem como ser gratuitas, porque eu tenho que modelar a ferramenta. Mas o que nós entregamos? Uma ferramenta modelada para você provar e depois, se esse projeto for para frente, como na maioria dos clientes vai, nós abatemos do valor seu de implantação o valor da POC, da prova de conceito. Eu sugiro que você faça a dose homeopática. Mas basicamente, Paulo, a ferramenta ela é vendida assim. Você tem um valor de implantação. Esse valor de implantação ele vai do que a gente chama de kick-off ao go live. Você paga um valor único para modelar, pôr seu logotipo, as suas cores, as suas perguntas, deixar ela alinhada com o seu processo operacional. Depois, quando a gente faz o go live, que a gente vira a chave, aí você passa a pagar um valor mensal, que é um valor de contrato, que se renova a cada 12 meses por IPCA. Em geral, é assim que é vendido. Tá bom? Gente, queria agradecer a todo mundo que esteve conosco. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui no terceiro programa, dia 30 de janeiro, no terceiro programa do CipaCast, né? Queria agradecer o pessoal da ETST Online que está com a gente, Ciclope Airplan, o pessoal da Marf Luvas, o pessoal da OnSafety, o pessoal da Machado Assessoria, o pessoal da Cesla, Kleber está aqui representando a Cesla muito bem, EHS, Solusol, da Grupo Querino, Instituto Querino, são os apoiadores desse projeto Mochileiros da Prevenção de Acidentes. Muito obrigado a você que esteve aqui. Kleber, deixa o seu agradecimento, manda abraço para o papai, para a mamãe, para quem que você quiser. Legal, eu agradeço você, a satisfação estar aqui depois de... A gente já se conhece acho que mais de 15 anos, né? Faz mais, não? Acho que sim, mais de 15 anos. Eu só de segurança tenho mais de 20, né? Então eu acredito que lá no começo, por aí. Mas parabenizar pelo projeto, pelo programa. Eu acho que o Cesla, você tem muito aí do Cesla, porque é sair fora daquilo que é convencional, de criar coisas novas para o nosso público, para o nosso povo de segurança, que a gente tem um carinho. Eu sempre tive um carinho muito especial pela área de segurança e pela área de emergência. Agradecer ao time do Cesla pela oportunidade de nos colocar aqui nesse nível, né? São pessoas, eu acho muito legal que são extremamente jovens, mas extremamente competentes, extremamente dedicados, que entendem a dor operacional, que entendem o que o cliente precisa. Por mais que a gente não acerte, e nem sempre a gente acerta, a gente está ali sempre na ânsia e no desejo de acertar. Muito obrigado de coração e até uma próxima oportunidade. Gente, um abraço a todos aí. Gratidão a todo mundo. Lá na técnica está o meu amigo Zanon. No suporte da direção artística aqui o meu amigo Josemar Querino, né? Fazendo a coisa acontecer pra gente. Olha, PJ, puxa seu blazer para baixo que está enrugando, olha, né? Olha para a câmera. Então, nosso amigo Josemar Querino, com toda a artimanha e todo o domínio, faz isso brilhantemente. É isso aí. E eu queria lembrar o pessoal que está em casa, que está querendo buscar coisas diferentes. Gente, entre em contato com o Josemar Querino e o Grupo Querino, Instituto Querino, para você ver da importância de você fazer um curso de comunicação de alto impacto. É outro, né? É outro que a gente conhece há muitos anos e que tem um diferencial muito grande dentro da área de capacitação, de treinamento. Eu tenho muita estima pelo Quirino, pela Bárbara e pelo time todo da empresa. Eles também têm essa visão de estar à frente do tempo, trazendo essas soluções. Muito legal isso. Muito legal. Manda um abraço para a família, para a Silvia, para toda a galera lá da Cesla, os Cílios. Né? Os Cílios, quando você mostrava as fotos para mim, era tem umas fotos de bombeirinho, 6, né? Tem umas fotos vestido de bombeiro desse tamanhozinho, né? A roupa ficava arrastando no chão, né? Agora tá maior. Um já tem 24, vai virando engenheiro agrônomo, que legal, né? rapaz. Fazendo agronomia. O outro já tem 15, tá do meu tamanho já, né? Você já não passou, né? Então, muito bom, o tempo muito passa, bom. né? Obrigado a todos aí, muito obrigado. Gente, olha, na semana que vem, George Trindade vai estar aqui comigo, nesse estúdio, sentado naquela mesa para a gente bater um papo. Gratidão a todo mundo, fique com Deus. Obrigado pela oportunidade. Olha, tem Josemar Quirino,
tem Carlos Serrano nessa temporada do CipaCast, temporada no estado de São Paulo. Lembrando que tem a temporada de Minas Gerais também. Valeu, um abraço, tchau.